Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, Paulo diz: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele está descrevendo, a partir da sua experiência de prisão e sempre estar ao lado dos soldados romanos e observar a armadura desses soldados, ele começa então a descrever a vida espiritual como uma verdadeira batalha. A W. Tozer tem um livro que eu gosto muito que se chama Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha. E ele vai nos mostrar que esse mundo é um verdadeiro campo minado. A vida espiritual não é um parque de diversão. A vida cristã, a vida com Deus é uma verdadeira batalha. E a vida de oração, ainda mais. Em Romanos 15, Paulo convida os irmãos a batalharem juntamente com ele em oração, mostrando com isso também que a oração é uma das armas de guerra do cristão, o que Paulo também chama de armas da luz. E aqui no versículo 10 do capítulo 6, Paulo começa a descrever a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, e todas essas coisas, e todas elas nós necessitamos, acredite nisso, mas ele vai coroar tudo isso com a oração, que é justamente o versículo que nós lemos. E Paulo, ele eleva a oração a um nível de importância extremo aqui. A primeira coisa que ele vai dizer é que nós devemos orar em todo o tempo, o que já corrobora aqui com o título da nossa série que diz orai sem cessar. Escrevendo aos Colossenses, ele também diz a mesma coisa, orando em todo o tempo. Isso nos mostra que nós devemos aproveitar todas as oportunidades possíveis de oração para nos dedicarmos à oração. E ele diz com toda a oração e súplica no Espírito. E o que quer dizer isso? Nós sabemos pela palavra de Deus que há vários tipos de oração. Em 1 Timóteo 2:1, Paulo fala de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, né? Nós temos oração de petição, nós temos oração de confissão, nós temos oração de gratidão, nós temos oração de intercessão em que você pede, mas não pede para si, pede por outro, para outro. Então você observa que o desejo de Deus é que nós não nos prendamos apenas a algum tipo específico de oração e fiquemos apenas naquilo. Há certos tipos de cristão que eles oram apenas também um certo tipo de oração, só a oração peticionária. São os verdadeiros sanguessuga, que sempre enxergam Deus como um balconista que está disposto a dar e dar e dar e dar e sempre dá. Eles nunca entregam nada ao Senhor. No status do WhatsApp da minha irmã, aquele status permanente, ela colocou bem assim, já há muitos anos. Agradecer também faz parte da oração. Aliás, a Bíblia já nos ensina a pedir orando com ações de graças. Ela já nos ensina a pedir dentro de uma perspectiva de gratidão a Deus, crendo que se Deus der, o nosso coração está grato pela resposta, mas se Ele não der, o nosso coração continua grato porque Ele ainda fez o melhor. Em Filipenses 4:6, Paulo diz isso para nós levarmos todos os nossos problemas a Deus, mas incluindo nisso já as nossas ações de graças, a nossa gratidão ao Senhor pela resposta dele às nossas orações. Então devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica. E aqui vai o detalhe, no Espírito, orar no Espírito, essa é a grande coisa, tomado pelo Espírito, inspirado no Espírito, né? Agora, aqui é um detalhe que muitas vezes nós passamos desapercebido e é fundamental para a oração. E ele diz, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nisto que? Esse nisto se refere, obviamente, à oração que ele menciona anteriormente. Então, nós devemos orar, mas também devemos vigiar. Várias vezes, Jesus coloca os seus discípulos em um estado de alerta, dizendo, vigiai e orai. E essa palavra vigiar, irmãos, ela tem o sentido de conservar os olhos abertos, de prevenir do perigo
ou se prevenir de uma emergência, de manter-se acordado, cauteloso. Essa palavra traz um sentido oposto a uma postura apática, negligente. Não, está falando de vigilância, de manter os olhos abertos em todo o tempo. Quando nós lemos Abacuque no capítulo 2, versículo 1, em que ele está dialogando com Deus, e ele ora ao Senhor e expõe as suas angústias em relação à nação de Israel, que sofreria o juízo de Deus pela mão dos caldeus, ele começa a expressar a sua angústia, as suas dores, as suas lamentações diante do Senhor. Mas ele reconhece que na oração não prevalece apenas a fala de um, é um diálogo, ele fala com Deus. E agora no capítulo 2, versículo 1, ele diz que subiria a torre de vigia, que era onde o sentinela ficava para ver de longe qualquer movimento estranho e anunciar ao povo e ao exército para se prepararem para uma possível guerra ou um possível ataque. Ele está dizendo, eu vou subir a torre de vigia, eu vou subir a sentinela, eu vou me colocar lá no topo da guarda para ouvir o que Deus tem para falar comigo. O que Abacuque está dizendo? Eu vou me colocar em uma posição de vigilância, em uma posição de atenção, em uma posição onde eu estarei com os olhos abertos. Salomão diz isso ao seu filho, né? Filho meu, não dê sono aos seus olhos, nem descanso às suas pálpebras. E ele fala isso na busca pela sabedoria, de que ele não deveria dormir nem tosquenejar, como diz a palavra de Deus, mas devia manter uma postura de vigilância, sempre com os olhos abertos. Então a vigilância é extremamente importante à oração. E eu não quero me delongar muito, mas eu quero tratar com os irmãos sobre 3 aspectos em que nós devemos vigiar em relação à oração. Papel e caneta na mão, anote aí. O primeiro deles, vigie antes de orar. Por mais que a gente sabe da nossa necessidade de orar, do fundamento da oração, da importância da oração, nós sempre somos tentados a colocar outras coisas à frente da oração. Aquilo que nós comentamos na segunda passada, a frase de Corrie ten Boom, que a oração deve ser o nosso volante e não nosso estepe, mas geralmente não é assim que funciona. Nós dirigimos a nossa vida pelos nossos próprios meios e recursos, e a oração funciona apenas como o último recurso, o recurso de emergência, enquanto deveria ser a coisa principal. Nós devemos vigiar antes de orar, para que o inimigo não roube de nós o tempo de oração. Certo pregador que eu ouvia há um tempo atrás, ele disse que o diabo derrota as nossas orações muitas vezes antes de nós orarmos, porque ele começa a nos enveredar de tal forma para nos tomar o tempo da oração, que quando nós chegamos lá no tempo e no local da oração, o nosso coração já está fatigado, a nossa mente já está sobrecarregada, de tal forma que nós não conseguimos orar. E nós precisamos cuidar para que o diabo não nos roube o tempo de orar. Eu me lembro de uma certa vez que eu comprei uma coleção de livros do Edward MacAndrew Bounds. Ele escreveu, se eu não me engano, 12 ou 13 livros sobre oração. Inclusive, eu aconselho os irmãos, olha, que compre todos os livros dele, né? Geralmente vem escrito E.M. Bounds, né? Ele escreveu um livro fantástico chamado Poder pela Oração, e tem uma coleção dele de 6 livros falando apenas sobre oração. E eu estava um certo dia com vontade de orar, e eu pensei assim comigo, meu Mateus, eu vou meditar um pouco aqui, pegar algum livro aleatório aqui do Bounds, porque todos são muito bons, e vou ler um pouco sobre oração e vou orar. E eu me lembro que naquele dia eu me enveredei na leitura a ponto de sentir muito sono, então eu me deitei para dormir, mas com aquele peso na consciência de que eu havia perdido meu tempo de oração para estudar sobre oração. Perceba, há certas coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas que o diabo usa desses artifícios justamente para justificar a nossa falta de oração. Eu não estava orando, mas eu estava estudando sobre oração, parece ser uma coisa tão boa, né? Parece, mas não é.
É justamente, às vezes, o bom que nos priva daquilo que é melhor. O bom que nos priva daquilo que é mais excelente, que é mais precioso, que é mais glorioso. Às vezes, nem sempre é o mal, é o pecado que nos impede de orar. Às vezes pode ser uma coisa boa, pode ser uma conversa boa, pode ser um bom livro que você está lendo. Eu não sei se as pessoas vão entender isso, mas a gente sempre corre o risco, né, de ser mal interpretado. Deixa eu correr esse risco um pouquinho, mas preste atenção. Às vezes, nós podemos até substituir a oração pela leitura bíblica. E qual que é mais importante? Tozer dizia, nenhum nem outro. Os dois são igualmente importantes, né? Porque pergunte para um pássaro qual é mais importante para ele, a asa esquerda ou a asa direita. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que existe um nível do estudo bíblico que nós devemos tomar cuidado, né? Que é um nível de satisfação muito mais carnal do que necessidade espiritual. Porque a nossa mente gosta da ideia de saber que ela está sendo preenchida com conhecimento, de que ela está evoluindo, de que ela está crescendo. Mas se você não acompanha e não encharca o seu estudo bíblico com a oração, você vai criar aquela mente assim gigante, mas aquela alma, sabe, encolhida, fraca, miúda, anêmica, e nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes o nosso estudo bíblico pode ultrapassar o limite do equilíbrio, meus amados irmãos, e nós precisamos equilibrar essas duas coisas, a leitura das Escrituras, o estudo profundo das Escrituras e a oração, né? A oração. As duas coisas em harmonia, as duas coisas em concordância, as duas coisas em equilíbrio. E perceba que é muito mais fácil você estudar a Bíblia do que orar. Por quê? Porque orar não traz nenhuma satisfação para a nossa carne. Alguém já colocou muito bem isso, que para você pregar, você não precisa ser um homem espiritual, mas para você ser um homem de oração, você precisa ser espiritual. Né? Então você observa que é muito mais fácil estudar, porque existe um certo nível de satisfação carnal nisso, porque geralmente a gente adquire conhecimento e quer expor esse conhecimento, e isso traz vaidade, isso traz orgulho aos nossos corações. Eu sei que as pessoas também podem se orgulhar da sua santidade, eu sei que as pessoas também podem se orgulhar da sua vida de oração, mas é muito mais comum alguém se orgulhar porque ele tem uma mente cheia de conhecimento bíblico, do que de orar. Porque, na maioria das vezes, a oração nos leva a uma posição de humilhação, a uma posição de quebrantamento diante de Deus. Então, tome cuidado para que você não saia colocando qualquer coisa à frente da oração. É preciso tomar muito cuidado, e nisso está a nossa vigilância em primeiro lugar. Vigie antes de orar, para que você não perca o seu tempo de orar. Vigie antes de orar, para que você não perca o seu tempo de orar. Tem um vídeo que circula na internet, é um vídeo viralizado, muito conhecido, em que um guarda, um segurança de um posto de saúde, ele está armado, mas ele está sentado. E de repente chegam dois rapazes, assim como quem não quer nada, né? E de repente um daqueles rapazes saca a arma de uma vez, aquele homem está sentado, ele está armado, mas ele está em uma posição completamente despreparada, ele está completamente apático no seu trabalho, e embora ele esteja com a arma ali, ela não estava pronta para aquele embate, e simplesmente eles roubam aquela arma, e deixam aquele homem completamente indefeso. Você deve se lembrar que quando Saul perseguia Davi, diz a Bíblia que Saul dormiu e Davi não o matou, mas Davi roubou dele a sua bilha d'água e a sua lança. Ele estava no deserto. O que ele ia fazer sem água? O que ele ia fazer sem lança? Então, muitas vezes, o diabo não nos tira da igreja, ou seja, não nos mata, mas ele tira de nós as provisões espirituais, as armas espirituais, os recursos e os nutrientes espirituais que nós precisamos no campo de batalha para nos colocar em uma posição, meus amados irmãos, completamente vulnerável para os seus ataques. Então, vigie para que você não perca
o tempo de orar, para que outras coisas não roubem o tempo de orar. E mais uma vez eu quero ressaltar aqui a importância do estudo bíblico, mas não podemos esquecer que isso deve ser equilibrado e encharcado com oração. Estudo bíblico sem oração nos tornará cristãos racionalistas. E a oração sem o estudo bíblico vai nos tornar cristãos fanáticos. Nós precisamos das duas coisas para oferecer a Deus um verdadeiro culto racional, que tem mente, mas que também tem coração, e para isso é necessário vigilância. Em segundo lugar, vigie durante a oração. Porque se o diabo não conseguir fazer você perder o tempo de oração, ele vai tentar fazer você perder o seu tempo enquanto você ora. E isso pode acontecer de diversas maneiras. Eu sempre conto de uma experiência que eu tive. Eu estava em Campinas e eu estava na casa de cima da parte da igreja e eu desci até o templo para orar. E eu coloquei um propósito diante de Deus, coloquei um despertador no telefone, irmão Mateus, e falei assim: Senhor, eu vou orar aqui durante 1 hora, vou colocar meu rosto no pó e vou ficar aqui, e eu só vou me levantar depois que esse despertador tocar aqui, que eu sei que deu o tempo que eu havia colocado em meu coração de orar ao Senhor. E de repente eu estava ali, e era naquela época que você pagava 50 centavos e você tinha mensagens ilimitadas, né? E de repente ali eu estava orando e o celular vibrou. E eu percebi e me deu aquela vontade de olhar no celular, mas eu não olhei. E isso aconteceu mais uma vez, e depois mais uma vez, 3 vezes. Mas eu resisti àquela tentação de ir lá e me distrair com o telefone e permanecer ali focado na oração. Quando eu acabei de orar, estava assim, 3 mensagens recebidas. Eu abri o telefone, não tinha nenhuma mensagem. Eu brinco, né? De que aquelas mensagens eram mensagens do inferno. Por quê? Porque não tinha nada ali. Era apenas o diabo usando aquele artifício, muito real, inclusive, para me afastar ou me distrair enquanto eu orava. Ele não pôde me impedir de retirar um tempo de oração e de ir ao local que estava no meu coração naquele momento para orar, mas ele queria me impedir durante a oração, no momento da oração. E o diabo pode usar várias maneiras. Ele pode nos acusar de nossas fraquezas, ele pode colocar pensamentos múltiplos na nossa mente. Você está bem tranquilo, você está com a mente vazia, dobra os seus joelhos para orar e você vai lembrar que você esqueceu de colocar o alpiste para o periquito, esqueceu de colocar a ração do gato, esqueceu de estudar para a prova, esqueceu de pagar a conta de água, sabe? Então, essas coisas todas vêm à nossa mente enquanto nós estamos orando, porque o diabo quer nos encher muitas vezes de pensamentos múltiplos e às vezes até impuros para nos distrair do momento da oração, e nós podemos ficar vagueando, dando volta no mundo e desperdiçando todo o nosso tempo de forma aleatória, orando de forma vã. Senhor, abençoa, Senhor, a minha mãe nesse momento. Senhor, e aquela conta lá também que eu tenho que resolver. Senhor, abençoe da vitória. Jesus, alcança o pastor, a obra missionária lá no Japão. Senhor, usa-me amanhã. Sabe aquela coisa sem nexo, né? Sem eira nem beira, não tem início, nem meio, nem fim. É claro, meus amados irmãos, que quando nós nos decidimos a orar, nós estamos entrando em uma batalha, e por mais que você esteja concentrado, você ainda vai sofrer com isso, para colocar a sua mente, o seu corpo e tudo que é em você, ali naquele momento de oração. Mas se você não estiver disposto a vigiar e a lutar por isso, você com toda certeza vai sucumbir diante disso. O diabo pode roubar o tempo da oração na própria oração, por meio de assuntos vãos, por meio de palavras vazias, só para preencher e perder o tempo. Tem muita gente que vai lá, ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, e ele acha que está abalando diante de Deus, mas ele só diz palavras vazias. Lá no livro de Jó está escrito que Deus não ouve a gritos vazios. Você pode gritar e berrar, mas se essa oração não é proposital, não tem sentido, não tem nexo, não tem propósito, de nada adiantará. É claro que orar nos ajuda a ganhar tempo, desde que a sua oração seja com propósito. Mas a oração sem propósito é uma perda de tempo, não importa quanto tempo você
ore. Nós temos que tomar cuidado para que o tempo da oração não seja um tempo vão, perdido e desperdiçado. Outra coisa que o diabo usa é que você pode estar tranquilo, você pode estar descansado, você pode ter tido assim uma noite de sono reparadora, rejuvenescedora, maravilhosa, né? Mas dobra o joelho e ora, não é? Começa a vir um sono, começa a vir a canseira, começa a vir a abrição de boca. Irmão, isso não é normal. Não é natural mesmo, isso está na esfera sobrenatural. Se nós tivéssemos olhos para ver, é claro, há momentos que nós estamos cansados, há momentos sim que nós estamos com aquela fadiga física, mas há certos dias que você está tranquilo, você está bem, você está 0 quilômetro, 100%, novinho em folha, mas você dobra o joelho para orar, o sono vem, a canseira vem, a abrição de boca vem, né? E por que isso? Porque o diabo luta para nos fazer perder o tempo enquanto nós oramos. E nós precisamos, meus amados, ter esse cuidado. É uma canseira física, mas de origem espiritual. É uma canseira natural, mas a sua origem é sobrenatural. E nós precisamos vigiar durante a oração. Se o diabo te acusar, lembre que você ora não pelos seus méritos, nem pelos seus métodos, mas pelo sangue de Jesus você tem acesso ao Pai, e pelo nome de Jesus. Se o diabo vier com pensamentos múltiplos e até impuros, repreenda-os e ore ao Senhor. Se essa canseira vier, levante-se. Eu me lembro, irmão Mateus, que há dias atrás eu estava lá em casa, e eu acordei assim 4 horas da manhã, e eu entendi no meu coração que era para eu orar, mas eu estava assim, sabe, tonto de sono ainda, né? Eu pensei, meu Deus, eu sei que eu preciso orar. Eu sei que o Senhor me despertou para orar, mas eu não consigo orar. E eu me deitei assim na cama de novo e peguei aquela Madonna bem levinha e eu tive um sonho. E sabe como foi o sonho? Eu sonhei que eu estava em pé com uma blusa de frio assim no meu quarto e eu andava para lá e para cá. Andava para lá e para cá. E uma voz falava comigo bem assim, se você fizer assim, você vai conseguir orar. Deus me permitiu ter aquela Madonna para me dar uma estratégia, porque se eu ficasse ali, naquele frio, 4 horas da manhã, Curitiba, né, emurriado, orando lá pertinho da cama, eu não ia orar, eu ia dormir. Mas se eu começasse a aquecer o meu corpo, indo para lá e para cá, tentando focar minha mente na oração, eu iria conseguir orar. Então Deus nos dá estratégias, peça ao Senhor estratégias nesses momentos para que você possa superar suas dificuldades durante a oração. Então vigie antes de orar, mas vigie também enquanto ora durante a oração para que você não perca tempo orando de forma inútil. Em terceiro lugar e último lugar, vigie depois da oração. Se nós não vigiarmos depois de orar, nós corremos o risco de perder com os nossos olhos, com a nossa boca, com as nossas atitudes, tudo aquilo que nós ganhamos com os nossos joelhos. E isso acontece muito. Às vezes você conquista algo em oração, mas às vezes nós perdemos isso logo após orar. Porque o diabo ele vai tentar de todas as formas fazer aquele tempo se tornar inútil. Depois de um longo tempo orando, nós somos tentados a descansar demais e acabar abaixando a guarda, né? E é aí que vem os ataques mais intensos de Satanás. Olha o que Paulo diz aqui em Efésios ainda, no capítulo 6, versículo 13, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, e essa toda a armadura inclui a oração. Oração, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, o que ele diz? Descansa, deita e dorme. Não, ele diz, fica firme. A ideia aqui é, mesmo depois de você ter cumprido as suas obrigações, as suas disciplinas espirituais, permaneça em estado de alerta, permaneça na posição, permaneça na torre de vigia, permaneça firme diante do Senhor. Depois de você fazer tudo, não abaixe a guarda, não abaixe a guarda. Já viu aquelas pessoas que às vezes comemoram antes da vitória final? Né?
e às vezes acabam perdendo. E Paulo está dizendo assim, mesmo depois da vitória final, mesmo depois de você ter matado aquele leão naquele dia, fica firme. Fica firme. Não se dê ao luxo de abaixar a guarda. Eu gosto muito desse texto e eu já vou encerrar aqui, porque nos mostra como o Senhor Jesus é para nós o supremo exemplo de vigilância. Jesus estava em constante vigilância. Às vezes as pessoas estavam achando que elas estavam falando por si mesmas, mas Jesus logo conseguiu identificar o diabo ali. Como Pedro, por exemplo, Senhor, não faça isso contigo. Né? Essa conversa de cruz, de morte, não está legal. E Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás. Agora, olha que interessante, em Lucas, no capítulo 4, versículo 13, diz que, acabando o diabo toda a tentação, como diz a Bíblia, tendo feito tudo, resistiu o dia mal, né? Fica firme. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Eu gosto muito também da edição contemporânea de Almeida, que diz, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Lembra de Davi? Quando ele assume o trono, a Bíblia diz que os filisteus se levantam contra ele, mas não conseguem vencê-lo. Mas depois eles se levantam outra vez para tentar vencê-lo. Neemias, enquanto, meus amados, ele estava reconstruindo o templo, a Bíblia vai nos mostrar que os inimigos tentaram inúmeras vezes fazê-lo parar com a construção. Olha só que interessante, no capítulo de número 4, diz assim, e sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. No capítulo 6, versículo 4 diz, e do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate ainda pela 5ª vez me enviou seu servo, com a carta aberta na sua mão. Tentando aqui, eu não vou ler o texto para não delongar, desanimar Neemias. O que Neemias faz? Ele ora. Ele diz no versículo 9, né? Todos procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Os filisteus não desistiram de Davi. Sambalate e Tobias não desistiram de Neemias, tentaram 10 vezes, depois tentaram mais 5 vezes. O diabo por várias vezes tentava Jesus, às vezes diretamente, às vezes por meio dos saduceus, às vezes por meio dos fariseus, às vezes por meio dos próprios apóstolos, como Pedro. Lá na cruz, Jesus estava sendo tentado a largar a cruz através dos ladrões. Se tu és mesmo filho de Deus, desce-te daí e salva-te a ti mesmo e a nós. Mas Jesus sabia que o diabo estava esperando apenas isso, apenas um kairós, né, que significa um tempo oportuno. Apenas um vento favorável que o levasse a colocar o seu plano em ação para tentar fazer Jesus desistir da cruz. Mas Jesus estava dizendo, vigiai e orai. Jesus estava em constante vigilância. Jesus sentia o cheiro de perto do reino das trevas se aproximando. Jesus diz, levanta-te, porque é chegada a hora do reino das trevas, o príncipe desse mundo se aproxima. Jesus estava farejando de longe o cheiro do inimigo. Jesus estava em constante vigilância. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fortaleça as nossas mãos e que ao invés de baixar as guardas espirituais, o Senhor nos ajude a permanecer firmes em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vigiemos antes da oração, vigiemos durante a oração, vigiemos depois de orar, como diz a palavra, havendo feito tudo, fica firme. Senhor, nos ajude a permanecer firmes nesta palavra e a estarmos sempre como nosso Senhor Jesus, sempre de olhos abertos, sempre em uma condição de constante vigilância, para que não venhamos perder aquilo que nós ganhamos com o Senhor em oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.